Olá e bem-vindos. Vamos pensar um pouco naquele desafio clássico de desenvolver software. Sabe aqueles projetos que se arrastam por meses, às vezes anos, estouram o orçamento e quando finalmente são entregues, o cliente já nem precisa mais daquilo. É quase uma piada, né? Eu fico pensando, como seria se existisse um jeito de trabalhar que não só aceitasse a mudança, mas que a visse como uma vantagem? Então, essa forma não só existe, como ela, assim, redefiniu a indústria de tecnologia. Completamente. E o mais curioso é que o ponto de partida para essa revolução toda foi um documento super simples, de 2 páginas. Foi escrito em 2001 no resort de esqui em Utah por um grupo de 17 desenvolvedores que estavam, francamente, de saco cheio do jeito como as coisas eram feitas. E ali nasceu o Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de Software. E essa é a nossa análise de hoje. A gente recebeu bastante material e vamos mergulhar na filosofia por trás do desenvolvimento ágil. O objetivo aqui é ir além do jargão, sabe? Tentar entender como essa mentalidade se traduz na prática. Vamos focar em 3 abordagens principais que os documentos citam: Scrum e Extreme Programming, o XP, e a filosofia Lean. A gente quer entender não só o que são, mas por que funcionam e como elas realmente transformam o jeito que as equipes criam produtos. Certo, o Manifesto Ágil. Ele é a base de tudo, né? A ideia principal está em 4 valores, que são colocados quase como uma comparação, tipo, valorizamos mais isso do que aquilo. São eles: indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, software em funcionamento mais que documentação abrangente, colaboração com o cliente mais que negociação de contratos e, claro, o mais famoso, responder a mudanças mais que seguir um plano. E o que é genial aqui é a sutileza, sabe? O manifesto não diz jogue fora os processos. Ah, boa. Ele só propõe uma reordenação das prioridades. A mentalidade antiga, que os materiais chamam de cascata, tentava prever tudo no começo. Criava um plano gigante, super rígido. O ágil parte do princípio que essa previsão é, na maioria das vezes, uma ilusão. A realidade muda. Então, em vez de lutar contra a mudança, você cria um sistema que aprende com ela. A colaboração com o cliente, por exemplo, vira uma conversa constante, diária, e não um evento isolado. Entendi. E além dos valores, tem os 12 princípios que detalham a filosofia. E lendo alguns deles, vou ser sincero, minha primeira reação foi de ceticismo. Por exemplo, um princípio diz: mudanças de requisitos são bem-vindas, mesmo em fases tardias do desenvolvimento. Peraí, isso não é receita para um projeto que nunca acaba? Como que as equipes evitam um ciclo infinito de só mais uma coisinha? Essa é a reação de todo mundo e é uma ótima pergunta. O pulo do gato não é aceitar qualquer mudança a qualquer hora. A chave é que você trabalhe em ciclos tão curtos, geralmente de 1 a 4 semanas, que o tarde no desenvolvimento nunca está muito longe. Se surge uma ideia nova, a equipe termina o que está fazendo naquele ciclo e, na semana seguinte, reavalia as prioridades junto com o cliente. Ah, faz sentido. A mudança não interrompe o trabalho, ela informa o próximo ciclo de trabalho. É usar a mudança para gerar vantagem, não para gerar o caos. Entendi. É uma mudança de interrupção para replanejamento. Faz todo sentido. Outro princípio que me pegou foi a ideia de que as melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de times auto-organizáveis. Isso também parece contraintuitivo. A gestão tradicional é de cima para baixo, com um gerente, um arquiteto sênior. Deixar a equipe se auto-organizar não é um risco de virar bagunça? Quem está no comando, afinal? A palavra-chave aí é emergem. A filosofia ágil aposta que as pessoas mais próximas do trabalho técnico são as mais capacitadas para tomar as decisões técnicas. Em vez de uma pessoa no topo tentando controlar tudo, a responsabilidade é distribuída. O time, como um todo, se torna dono da qualidade, da solução. Isso exige muita confiança e comunicação, claro. Mas a premissa é que essa autonomia gera mais engajamento e, no fim, produtos melhores. Não é que não tem liderança, é uma liderança diferente, mais servidora. Ok, confiança é a base de tudo. E tem um princípio que parece amarrar isso.
A simplicidade é a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser feito é essencial. Isso é genial. É uma luta ativa contra a complexidade que a gente mesmo cria. Exatamente. Em vez de construir uma plataforma gigante para todas as possibilidades futuras imagináveis, o foco é qual o problema de hoje e qual forma mais simples de resolvê-lo. E isso se conecta com todo o resto, né? Um design simples é mais fácil de mudar, uma equipe auto-organizável tende a achar a solução mais simples e entregar software funcionando rápido permite validar se a solução simples é a correta antes de você gastar rios de dinheiro em algo que ninguém queria. É um ciclo virtuoso. Tá, essa filosofia do manifesto é inspiradora, mas é um pouco abstrata. Fico pensando, se uma equipe decide adotar isso numa segunda-feira, por onde ela começa? Não dá para só chegar e falar, pessoal, a partir de hoje, sejam mais colaborativos. Precisa ter uma estrutura, uns rituais, para colocar isso em prática, né? Perfeito. É exatamente aí que entra o framework mais famoso para aplicar o ágil, o Scrum. O Scrum não é um manual de instruções detalhado. Ele é tipo uma estrutura leve, quase um conjunto de regras de um jogo, que ajuda as equipes a colocar os princípios ágeis para rodar. E ele se baseia em 3 pilares: transparência, inspeção e adaptação. Pensa nisso como um ciclo de feedback constante. Você torna o trabalho visível para todo mundo, Transparência, verifica o progresso com frequência inspeção. e ajusta o curso com base no que aprendeu. Adaptação. Certo, um ciclo de feedback. E para rodar esse ciclo, o Scrum define papéis bem específicos, né? Tem o Product Owner, o dono do produto, que define o que fazer e prioriza o trabalho para maximizar o valor. E tem o Scrum Master, que não é um chefe, mas um facilitador, ou um técnico que ajuda a equipe a usar o Scrum do jeito certo. E, claro, a equipe de desenvolvimento. E aqui está o ponto crucial. A equipe de desenvolvimento decide como fazer o trabalho. Espera um pouco. Descrever nesses papéis a ausência de um gerente de projetos tradicional me soa um pouco caótica. Se o Product Owner define o que fazer, a equipe decide como, e o Scrum Master é só um facilitador, quem garante que os prazos vão ser cumpridos? Quem é o responsável final se o projeto derrapar? Essa é a grande virada de chave do Scrum. A responsabilidade pelo prazo deixa de ser de uma pessoa e passa a ser do time Scrum como um todo. O Product Owner garante que o time está sempre trabalhando no item de maior valor, a equipe de desenvolvimento se compromete a entregar uma parte funcional do produto ao final de cada ciclo e o Scrum Master garante que o processo está rodando sem atritos. A cobrança é coletiva e acontece nesses ciclos curtos e visíveis, os sprints. Ah, os sprints. Então, o trabalho é organizado nesses ciclos de tempo fixo, geralmente de 2 a 4 semanas, e dentro de cada sprint acontecem as cerimônias, certo? Começa com o planejamento. Sim, a Sprint Planning. O Product Owner apresenta as prioridades, a equipe seleciona o que consegue entregar naquele ciclo e isso vira o Sprint Backlog. É um compromisso da equipe. E para garantir que o plano está sendo seguido e para se adaptar, tem a Daily Scrum. A famosa reunião diária de 15 minutos. Já ouvi umas histórias de que ela pode virar uma reunião de status longa e chata para o chefe. E esse é o maior erro na aplicação dela. O propósito da Daily Scrum é a sincronização para a equipe, não para o chefe. É tipo um time de futebol se reunindo por 30 segundos antes de uma jogada. Ok, você cobre ali, eu vou por aqui, é rápido, tático. Cada um responde o que fiz ontem para ajudar a gente a atingir a meta, o que farei hoje e o que está me atrapalhando. E no final do sprint, o ciclo fecha com a Sprint Review, para mostrar o que foi feito, e a Sprint Retrospectiva, para melhorar o processo. Exato. A review é sobre o quê, inspecionar o produto. A retrospectiva é sobre o como, inspecionar o processo. Essa última, a retrospectiva, é talvez a cerimônia mais importante e, ironicamente, a que mais se pula. É onde a equipe para e pensa, como podemos ser melhores no próximo sprint? É o motor da adaptação. E o que mais me surpreende aqui, voltando para a transparência, é a simplicidade das ferramentas.
Num mundo de dashboards complexos, a solução que os documentos destacam é o Agile Radiator, que é basicamente um quadro branco com colunas a fazer, fazendo, feito e um monte de post-its. Parece quase primitivo. Mas a força está justamente nisso, na simplicidade e na visibilidade física. Qualquer pessoa, a qualquer momento, passa pelo quadro e sabe exatamente como está o trabalho. Não dá para esconder problema. E ferramentas como o Burn Down Chart, um gráfico simples que mostra o trabalho que falta pelo tempo, tornam o progresso inegável. Ninguém precisa perguntar, e aí, como estamos? A equipe olha para o gráfico e sabe onde está. Ok, então o Scrum organiza a gestão, o fluxo, as reuniões. Mas ele não se mete em como o software é construído, nas práticas de engenharia. É aí que entra uma abordagem como o Extreme Programming, o XP. Exatamente. Se o Scrum é o sistema operacional, o XP é um conjunto de aplicativos de alta performance que rodam nele. O XP foca na excelência técnica, na qualidade do código e se baseia em 5 valores: comunicação, simplicidade, feedback, coragem e respeito. A filosofia é pegar boas práticas de desenvolvimento e, como o nome diz, levá-las ao extremo para maximizar os benefícios. E algumas práticas são bem extremas mesmo. A mais famosa talvez seja a programação em pares. 2 desenvolvedores, 1 computador. Minha primeira reação é: isso não é terrivelmente ineficiente? Você está pagando 2 pessoas para fazer o trabalho de uma só. É uma conta que parece óbvia, mas que se prova errada na prática. Pensa assim, enquanto uma pessoa está focada na tática, em escrever o código, a outra está pensando na estratégia, no design geral, antecipando problemas. É uma revisão de código em tempo real. O resultado é um código com muito menos defeitos, melhor projetado, e o conhecimento sobre aquela parte do sistema é compartilhado entre 2 pessoas desde o início. O ganho em qualidade e a redução de retrabalho futuro compensam, e muito, o custo que parece existir. Entendi. É um investimento em qualidade e na resiliência do time. Faz sentido. Outra prática que parece exigir uma disciplina enorme é o desenvolvimento guiado por testes, o TDD. A ideia de escrever um teste que falha antes de escrever o código que funciona. E o TDD vira o jogo completamente. Não é sobre testar o código que você já escreveu. É sobre usar os testes para projetar o seu código. Antes de escrever uma linha de funcionalidade, você é forçado a pensar: como vou saber que isso funciona? Qual é a definição de pronto para essa pecinha? Essa mudança de perspectiva, de construir e depois verificar, para definir o sucesso e depois construir, cria um código mais limpo e confiável. Exige coragem para confiar que o design vai emergir dos testes. E tem uma prática do XP que eu acho fantástica e que vai totalmente contra a cultura hustle da tecnologia. O ritmo sustentável, a tal da semana de 40 horas. Numa indústria que glorifica virar a noite trabalhando, isso soa quase revolucionário. E a filosofia do XP é que o excesso de trabalho não é sinal de dedicação. É um sintoma de que algo está errado no projeto. Cansaço leva a erros que levam a retrabalho, que leva a mais cansaço. É uma espiral da morte para a qualidade. Manter um ritmo sustentável, onde as pessoas descansam e pensam, é visto como um requisito para produzir software de alta qualidade de forma consistente. É um sinal de respeito pela equipe. Certo. Então temos o Scrum para gestão e o XP para excelência técnica. A conversa poderia até parar aqui, mas os materiais introduzem uma terceira camada, a filosofia Lean, que vem lá do sistema Toyota de produção. Qual é o papel dela nesse ecossistema ágil? Se o Scrum te dá um ritmo e o XP te dá qualidade, o Lean te dá uma lente, um óculos para enxergar e eliminar o que não importa. A essência do Lean é a identificação e a eliminação implacável de desperdício. No contexto de software, desperdício é qualquer coisa que não entrega valor direto ao cliente. E o que seria esse desperdício em software? Código. Pode ser óbvio ou sutil. Aquela funcionalidade super complexa que só 1% dos usuários vai usar. Desperdício de esforço. Código escrito e depois jogado fora. Desperdício. Tempo gasto em reuniões sem um propósito claro.
Desperdício. Um defeito que chega no cliente e exige tempo de suporte e correção. Um enorme desperdício. É tudo que consome recursos sem gerar valor. E para evitar isso, o Lean se baseia em 5 princípios. O primeiro é definir o que é valor do ponto de vista do cliente. O segundo é mapear o fluxo de valor, ou seja, todas as etapas para entregar aquilo. E, crucialmente, eliminar as etapas que não agregam valor. O terceiro princípio é criar um fluxo contínuo, sem interrupções. E o quarto é algo chamado produção puxada. Produção puxada, isso só como jargão de fábrica. Como isso se aplica a software? É mais simples do que parece. Pensa numa cozinha de restaurante. Eles não cozinham 50 bifes na esperança de que alguém peça. Certo. Eles esperam o pedido chegar à demanda real e só então começam a cozinhar. Isso é produção puxada. Em software, significa não construir um monte de funcionalidades em estoque que talvez nunca sejam usadas. Você só puxa um novo trabalho quando tem capacidade e uma demanda clara. Entendi. A analogia da cozinha ajuda muito. E o último princípio é a perfeição, a busca pela melhoria contínua. Então, o Lean não é tanto um processo, mas uma mentalidade para otimizar qualquer processo que você já tenha, seja Scrum, XP ou outro. Exatamente, é uma filosofia de melhoria contínua, que complementa perfeitamente o ciclo de inspeção e adaptação do Scrum. Juntos, eles criam um sistema poderoso para entregar mais valor, com mais qualidade e menos esforço desperdiçado. Então, para a gente amarrar tudo isso, o que tudo isso significa? Se a gente olha a jornada que a gente fez, saímos de um manifesto que propõe uma mudança de mentalidade radical, valorizando pessoas e adaptação. Vimos como o Scrum dá uma estrutura prática para isso, com seus papéis e rituais. Mergulhamos na disciplina técnica do XP, que garante que a agilidade não vire desculpa para a falta de qualidade. E, por fim, vimos como a lente do Lean nos ajuda a focar na eliminação de desperdícios. E o fio que conecta tudo isso é uma aposta fundamental no potencial humano e na colaboração. Todas essas abordagens criam ambientes onde as equipes não estão só executando tarefas mecanicamente. Elas estão engajadas na resolução de problemas reais, com autonomia para achar as melhores soluções e com mecanismos para aprender e melhorar constantemente. O objetivo final não é só construir software mais rápido, mas construir o software certo, da forma certa, de maneira sustentável. Para encerrar, fica uma provocação para reflexão. Os materiais que analisamos mencionam de passagem uma outra abordagem, o Kanban, que, diferente do Scrum, não usa ciclos de tempo fixos, os sprints. Em vez disso, foca em otimizar um fluxo de trabalho contínuo, limitando a quantidade de trabalho em progresso. A pergunta que fica é: como a cultura e a dinâmica de uma equipe mudariam ao abandonar o ritmo previsível dos sprints em favor de um fluxo contínuo? O que se poderia ganhar em flexibilidade para responder a novas demandas imediatamente e o que se poderia perder em termos de previsibilidade e daquele senso de fechamento que um sprint proporciona?